Muitos de nós, ao atingir a idade madura, carregamos a convicção de que os sacrifícios de uma vida inteira pelos nossos filhos asseguram uma velhice de proximidade e afeto inabalável. Contudo, existe uma ameaça silenciosa, quase imperceptível, que se insinua nas dinâmicas familiares. O distanciamento gradual, não por maldade, mas pela força implacável das exigências da vida moderna. Este processo, que muitos vivenciam em silêncio, pode corroer as fundações mais profundas de um vínculo, deixando pais e mães com uma sensação de vazio, de inutilidade e a dolorosa questão: onde falhamos? A resposta raramente é simples, pois a vida frequentemente nos confronta com eventos que nos obrigam a reavaliar as nossas noções de amor, dever e apoio mútuo. A história que hoje partilhamos é um espelho para essas complexidades, revelando como, mesmo nas relações mais íntimas, o verdadeiro suporte se manifesta nas maiores adversidades. Esta é a saga de Nadezhda Vassilievna, uma mulher que dedicou cada fibra do seu ser ao seu filho, Alexei. A sua existência, moldada por um amor maternal sem limites, viu-se um dia abalada por uma provação inesperada que viria a redefinir o seu destino e a testar a própria essência da força familiar. A sua jornada começou cedo, marcada por uma dor profunda e uma promessa inquebrável. Nadezhda tornou-se viúva quando seu filho, Alexei, tinha apenas 3 anos, após o seu marido ter perecido num trágico acidente de carro. Naquele dia fatídico, no auge do luto e da incerteza, ela fez a si mesma um voto solene, gravado no mais profundo do seu ser. Faria absolutamente tudo o que estivesse ao seu alcance para que o seu filho jamais sentisse a ausência ou a falta de qualquer coisa, empenhando-se em proporcionar-lhe uma vida plena e digna. Para honrar essa promessa, Nadezhda Vassilievna abraçou uma rotina exaustiva, acumulando vários empregos e aceitando turnos noturnos, numa luta incansável pela dignidade e pelo futuro de Alexei. Ela privou-se de tudo, desde pequenos luxos a necessidades básicas, pois o seu único propósito, a sua única fonte de motivação diária, era ver Alexei crescer e tornar-se um homem feliz e realizado, um pilar de sucesso na sociedade. Cada novo amanhecer na vida de Nadezhda era um ritual de dedicação ao filho. Ela preparava os seus pratos preferidos com carinho, dedicava-lhe horas a ajudá-lo nos estudos, assegurando-se de que cada lição fosse compreendida e, acima de tudo, encontrava sempre tempo para escutar as suas angústias e preocupações, oferecendo um porto seguro para os seus desabafos e medos infantis e juvenis. Quando Alexei foi admitido numa universidade de prestígio, a sua alegria e orgulho foram imensuráveis, um sentimento que ressoava em cada célula do seu corpo, como a recompensa por todos os seus sacrifícios. Apesar da fadiga que se acumulava e dos anos que inexoravelmente passavam, Nadezhda continuou a trabalhar incansavelmente, garantindo o apoio financeiro necessário para a educação do filho. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, a sua voz nunca proferiu uma queixa, pois para Alexei, ela estava disposta a ir até os limites da sua resistência. Os anos voaram, transformando o menino em homem. Alexei concluiu seus estudos com brilhantismo, alcançou um emprego excelente e, com o tempo, construiu uma carreira florescente, exatamente como Nadezhda Vassilievna havia sonhado. Para ela, este era o culminar de todos os seus desejos, a prova tangível de que as dificuldades do passado haviam sido superadas e que uma velhice tranquila, rodeada pela família, a aguardava. Alexei casou-se e a sua vida parecia de facto perfeita. Nadezhda ansiava por vê-lo com mais frequência, por ouvir os risos alegres dos seus netos ecoarem novamente pela casa, preenchendo o vazio da sua solidão. No entanto, o desenrolar dos acontecimentos desviou-se drasticamente das suas expectativas. Gradualmente, quase imperceptivelmente no início, o seu filho começou a afastar-se. Primeiro, as chamadas telefônicas tornaram-se mais esporádicas, com intervalos cada vez maiores. Depois, as visitas reduziram-se a poucas vezes por ano, cada uma mais breve e apressada que a anterior. Em cada um desses encontros, Alexei parecia mais ocupado, mais distante, dedicando cada vez menos tempo à sua mãe, como se uma barreira invisível se erguesse entre eles. Nadezhda Vassilievna tentava desesperadamente compreender a razão daquele distanciamento que lhe apertava o coração. Mas o medo de colocar a questão diretamente, de confrontar a fria realidade, impedia. A angústia silenciosa consumia. Um dia, impulsionada por uma necessidade inadiável de conexão, ela decidiu ligar-lhe. Contudo, a voz que lhe respondeu foi fria e impessoal. "Mãe, estou numa reunião. Falamos mais tarde."
Aquele mais tarde estendeu-se por um mês inteiro, um período que se arrastou em dor e incerteza para Nadezhda. Quando Alexei finalmente a visitou, o encontro esteve longe de ser o que ela esperava. Em vez de um abraço caloroso, de uma demonstração de afeto que mitigasse a sua ansiedade, ele estendeu-lhe um folheto. Na capa, a inscrição "Lar de idosos, conforto e cuidado" parecia um golpe direto no seu peito. Foi assim que se iniciou uma viragem devastadora na relação deles. Um golpe terrível que abalou Nadezhda Vassilievna até aos alicerces da sua existência. As palavras de Alexei sobre o lar de idosos foram proferidas com uma segurança tão fria e calculada que Nadezhda Vassilievna não teve qualquer dúvida. Ele falava a sério. Sentiu todo o seu ser contrair-se numa onda de dor física e decepção emocional. Ainda na véspera, parecia-lhe impensável que aquele filho, por quem ela havia sacrificado a sua vida inteira, pudesse um dia deixá-la. Agora, um estranho, frio e distante estava diante dela, propondo o seu exílio. "Queres pôr-me num lar de idosos?" perguntou ela, a voz trêmula, um esforço hercúleo para ocultar a torrente de emoções que a inundava. Alexei desviou o olhar, incapaz de encarar a dor nos olhos da mãe, e como que para se justificar perante a sua própria consciência, respondeu: "Mãe, é para o teu bem. A Nastya e eu temos muito que fazer agora. Os miúdos exigem atenção. Lá, profissionais cuidarão de ti." Cada uma das suas palavras era como uma punhalada, uma tentativa clara de se livrar dela o mais rapidamente possível, deixando feridas profundas e abertas no seu coração já fragilizado. Ela tentava desesperadamente compreender em que momento exato a relação deles havia desmoronado. Outrora tão próximos, agora um abismo os separava, intransponível e gélido. Após aquela conversa devastadora, Alexei praticamente desapareceu. As chamadas tornaram-se ainda mais raras e breves, as trocas de palavras formais e desprovidas de qualquer calor humano. Nadezhda Vassilievna recusava-se a acreditar que o seu filho se tornara indiferente à sua existência, mas o pensamento persistia, uma sombra constante na sua mente. Um dia, com o coração apertado pela angústia, tentou novamente ligar-lhe, mas o seu telefone estava desligado. Em desespero, tentou contactar a sua mulher, Nastya, que respondeu com uma frieza e distanciamento perturbadores. "O Alexei não está na cidade. Ele ligar-te-á quando regressar." Estas palavras, em vez de a tranquilizarem, apenas amplificaram a sua angústia, a sua sensação de um perigo iminente e inexplicável. Ela não conseguia entender o que estava a acontecer ao seu filho. Por que se tinha afastado tanto? Por que se tornara tão alheio e estranho? Nadezhda Vassilievna repensava incessantemente naquele dia em que Alexei lhe havia entregue o folheto do lar de idosos. Ela procurava, naquele gesto, o mais ínfimo vestígio de preocupação ou solicitude, mas em vez disso, só encontrava um sentimento avassalador de abandono e inutilidade, como se a sua vida, dedicada ao filho, tivesse sido em vão. Poucos dias após a última conversa gélida, encontrou uma carta na sua caixa de correio. O envelope era simples, sem endereço de remetente. Lá, dentro, uma fotografia da sua antiga casa e uma breve nota, apenas 4 palavras: "Mãe, perdoa-me." Aqueles dizeres, enigmáticos e carregados de uma dor invisível, abalaram o seu mundo até aos alicerces. Nadezhda Vassilievna releu a nota várias vezes, os seus olhos fixos nas palavras, procurando um sentido oculto, uma explicação para aquele pedido de perdão. "Mãe, perdoa-me." O que poderia aquilo significar? Ela fitava a fotografia da sua velha casa, o lar onde havia passado os seus melhores momentos com Alexei, onde as suas memórias mais felizes estavam enraizadas. Por que ele se lembraria daquela casa, vendida anos antes? A inquietação e o medo cresciam exponencialmente a cada dia que passava. Ela tentava incessantemente contactar o filho, mas todos os telefones permaneciam desligados, inacessíveis. As suas tentativas de contatar Nastya, a nora, também não levaram a nada. Nastya respondia brevemente, sem entusiasmo, com uma indiferença que gelava o sangue de Nadezhda. Ele ligar-lhe-á quando regressar. A sua voz era apática, como se a angústia da velha mulher não a preocupasse minimamente. O tempo estendia-se dolorosamente, cada hora uma eternidade de incerteza. A cada dia, Nadezhda Vassilievna percorria o seu apartamento, a foto na mão, um símbolo da sua crescente apreensão. O que teria acontecido ao seu filho? Por que ele desaparecera, deixando apenas aquela carta estranha, um adeus enigmático? Era insuportável permanecer na ignorância, mas ela compreendia que não podia mais contentar-se em apenas esperar.
A inação era uma tortura. Impulsionada por uma necessidade premente de respostas e de ação, Nadezhda Vassilievna decidiu procurar Ivan Petrovich, um velho amigo da família que sempre fora um pilar de apoio nos momentos difíceis. Talvez ele soubesse algo, ou pudesse pelo menos aconselhá-la sobre os passos a seguir. Foi com uma ansiedade palpável que ela discou o seu número. Olá, Ivan Petrovich. A sua voz tremia de emoção, as palavras quase presas na garganta. Uma breve pausa se fez do outro lado da linha, seguida de um leve suspiro, carregado de preocupação. Nadezhda, é melhor você vir à minha casa, precisamos conversar. As palavras do seu amigo, em vez de a acalmarem, apenas aumentaram a sua angústia, confirmando os seus piores pressentimentos. Sem perder um instante, Nadezhda Vassilievna preparou-se e, uma hora depois, estava à porta de Ivan Petrovich. Ivan Petrovich recebeu-a com uma gravidade incomum. De ordinário alegre e cheio de vida, o seu rosto expressava agora uma profunda inquietação, um peso que Nadezhda nunca vira antes. Sente-se, Nadezhda. Serei direto, começou ele após um curto e tenso silêncio. Ao ouvir o seu relato, ela não podia acreditar nos seus ouvidos. Alexei enfrentava problemas gravíssimos. A sua empresa havia colapsado, ele estava coberto de dívidas esmagadoras e os seus credores perseguiam-no implacavelmente, ameaçando a sua segurança e a da sua família. Para não colocar a sua família em perigo e, acima de tudo, para não preocupar a sua mãe, ele havia tomado a drástica decisão de desaparecer, na esperança de resolver tudo sozinho. Mas parecia que ele não havia conseguido, e aquela carta era uma espécie de despedida, um último grito de socorro velado. Ivan Petrovich suspirou pesadamente e acrescentou: ele pediu para não importunar ninguém, especialmente a senhora. Disse que não queria que se preocupasse. Nadezhda Vassilievna permaneceu sentada por um longo momento em silêncio, digerindo a torrente de informações que acabara de receber. O seu coração apertava-se de dor por aquele filho que sempre lhe parecera tão forte, tão seguro de si, mas que agora estava desesperadamente a precisar de ajuda, mesmo que o seu orgulho o impedisse de admitir. Ela compreendia com uma clareza dolorosa que, ao permanecer sozinho, ele corria o risco de perder toda a esperança, de sucumbir ao abismo do desespero. Obrigada, Ivan Petrovich, disse ela suavemente, levantando-se. Nos seus olhos já não havia medo, mas apenas uma firme e inabalável intenção de agir, uma determinação inabalável. Ela não podia abandonar o seu filho, independentemente da sua idade ou das circunstâncias. Nadezhda Vassilievna decidiu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para ajudar Alexei a superar aquela crise avassaladora, a restaurar a sua vida. No dia seguinte, ela retirou as economias que havia guardado meticulosamente para os dias difíceis. Se esse dia havia chegado, era hora de as usar. O seu objetivo já não era apenas ajudar o filho materialmente, mas mais profundamente, restituir-lhe a confiança em si mesmo, a crença na sua capacidade de se reerguer. Foi assim que se iniciaram as ações determinadas de uma mãe para salvar o seu filho. No dia seguinte, com uma resolução firme, Nadezhda Vassilievna dirigiu-se ao banco para levantar todas as suas economias. Ela esperou longamente na fila, apertando nas mãos uma velha carteira de couro onde guardava os seus documentos mais preciosos. Os seus pensamentos estavam exclusivamente voltados para uma única questão premente: como poderia ajudar o seu filho em tamanha aflição? Quando finalmente chegou ao balcão, a conselheira, com um olhar atento e profissional, perguntou-lhe: tem certeza de que quer levantar a totalidade da quantia? Ela acenou com a cabeça afirmativamente, mas ouviu, de repente, uma informação inesperada. A senhora tem outra conta poupança. Foi aberta há 5 anos. Nadezhda ficou surpresa, certa de que nunca havia aberto uma conta adicional. Após uma rápida verificação, confirmou-se que essa conta havia sido aberta por Alexei. O dinheiro havia sido depositado ali especificamente para ela, em caso de imprevisto, uma rede de segurança pensada com carinho. Esta notícia comoveu até as lágrimas, um misto de surpresa e profunda gratidão. Apesar dos seus próprios problemas avassaladores, o seu filho havia pensado no futuro dela, assegurando a sua segurança. Então ele preocupou-se comigo durante todo este tempo, pensou ela, sentindo um renovado acesso de força e de amor. Sem hesitar, levantou o dinheiro de ambas as contas e dirigiu-se para a modesta casa do filho, decidida a agir sem mais demoras, com uma urgência que irradiava de cada passo. Quando ela apareceu à porta, Alexei ficou visivelmente surpreso e desamparado.
A sua máscara de estoicismo desfez-se por um instante. "Mãe, por que estás aqui?" perguntou ele, tentando em vão dissimular as suas emoções e a sua vulnerabilidade. Mas Nadezhda Vassilievna respondeu com uma firmeza calma e inabalável, uma voz que não admitia contestação. "Sei que tens problemas e estou aqui para te ajudar. Não estás sozinho." Alexei permaneceu em silêncio por um longo momento. Os seus olhos fixos nos dela, antes de finalmente ceder e confessar tudo à sua mãe, libertando o fardo que o oprimia. Ele contou como a sua empresa havia colapsado devido a um contrato desastroso, como os credores o haviam ameaçado com consequências terríveis e como ele havia tentado desesperadamente sair daquela situação sozinho, para não ser um fardo para ninguém, especialmente para ela. Nadezhda Vassilievna escutou-o com compaixão, mas sem qualquer reprovação. Ela sabia que ele não precisava de piedade, mas de um apoio incondicional, de uma força que ele próprio havia perdido. "Agora, vamos resolver isto juntos", disse ela firmemente, a sua voz um bálsamo de esperança. Estas palavras foram um ponto de viragem crucial para Alexei, o momento em que a sua vida começou a ser reconstruída, onde o amor inabalável e a sabedoria pragmática de uma mãe desempenharam um papel central e insubstituível. A partir daquele momento, a vida de Alexei começou lentamente a regressar à normalidade, um processo gradual, mas constante. Por insistência da sua mãe, eles regressaram à sua cidade natal, o lugar onde tudo havia começado, onde as suas raízes estavam fincadas. Nadezhda Vassilievna sabia que lhe tinham velhos amigos que poderiam e estariam dispostos a apoiar o seu filho. A primeira coisa que ela fez foi organizar um encontro com um advogado que os ajudou a elaborar um plano detalhado de reestruturação das dívidas, um caminho claro para a recuperação financeira. Alexei duvidou no início, a sua confiança abalada, mas a sua mãe estava resoluta em não baixar os braços, a sua fé inabalável. Ivan Petrovich, o velho amigo da família, fiel à sua lealdade, propôs a Alexei um emprego numa das suas empresas, oferecendo-lhe a oportunidade de recomeçar a ganhar a vida, de reconstruir a sua reputação e a sua autoestima. Alexei aceitou com profunda gratidão e mergulhou de corpo e alma no trabalho, dedicando-se com uma intensidade renovada. No início, foi difícil. As dívidas ainda pesavam sobre ele como uma montanha, e ele precisava reconquistar a confiança das pessoas que o haviam visto cair. Mas a sua mãe estava sempre lá, um farol de esperança, encorajando-o com as suas palavras sábias, lembrando-lhe que mesmo os tempos mais sombrios podem ser superados se não se renunciar à luta. A sua presença era um lembrete constante da sua força interior. A cada dia, Alexei sentia que, apesar da fadiga física e mental, a esperança de reencontrar a estabilidade renascia em si, juntamente com a determinação inabalável de nunca mais desiludir aqueles que acreditavam nele, especialmente a sua mãe. Alguns meses mais tarde, ele já podia falar com uma segurança palpável sobre os seus modestos, mas significativos sucessos, as primeiras sementes de uma nova fase. Um ano passou e Alexei conseguiu reembolsar a maior parte das suas dívidas, um feito que parecia impossível meses antes. Uma noite, ao regressar a casa, ele abraçou a sua mãe com uma gratidão profunda e sincera. "Mãe, sem ti, eu nunca teria conseguido. Salvou-me." Nadezhda Vassilievna limitou-se a sorrir, olhando para o filho com um orgulho radiante, sentindo que tudo finalmente estava a regressar à ordem e que uma vida tranquila, merecida, os aguardava. Mas um dia, visitantes inesperados apresentaram-se na casa de Alexei. Eram os homens a quem ele ainda devia uma quantia considerável, os últimos resquícios de um passado sombrio. Eles impuseram-lhe um ultimato, frio e cruel. Ou ele reembolsava o restante da dívida no prazo de um mês, ou eles tomariam o seu apartamento, a sua última posse. Tal como um trovão num céu sereno, esta ameaça reacendeu o medo e a incerteza que Alexei havia tão duramente tentado superar, mergulhando-o novamente na escuridão. Alexei permaneceu em silêncio, tentando desesperadamente medir a gravidade da situação. A ameaça de perder o seu lar, o seu porto seguro recém-conquistado, havia o desestabilizado completamente. Ele parecia totalmente perdido, a sua mente num turbilhão de desespero. "Eu estava apenas a começar a recuperar. Por que tudo está a desmoronar novamente?" murmurou ele, a cabeça baixa, a voz carregada de resignação. Nadezhda Vassilievna via o seu filho novamente à beira do desespero, a sua alma em sofrimento. Mas em vez de ceder ao medo que a tudo paralisava, ela decidiu agir, com uma clareza de propósito inabalável.
Nós vamos superar isto, disse ela firmemente, olhando-o diretamente nos olhos, transmitindo-lhe a sua força. A sua voz era calma e segura, como se aqueles homens e as suas ameaças não pudessem fazer nada contra a unidade inquebrável da sua família. Ela sabia que o essencial era manter a fé e impedir que Alexei sucumbisse à escuridão. Durante toda a noite, Nadezhda Vassilievna refletiu incansavelmente sobre uma solução, revendo todas as opções possíveis. Ela ponderou pedir novamente ajuda a conhecidos, procurar pequenos trabalhos adicionais para si mesma, vender o que já não era estritamente necessário, tudo o que pudesse gerar algum capital. O seu coração apertava-se de dor pelo filho, mas não havia qualquer hipótese de recuar. A sua determinação era absoluta. Na manhã seguinte, ela insistiu em encontrar-se com os credores, apesar da resistência inicial de Alexei, que temia por ela. Não deves enfrentar isto sozinho. Recomeçaremos tudo juntos, disse-lhe ela, a sua voz um eco de confiança. Diante de 3 homens com olhares frios e impenetráveis, Alexei parecia tenso, a sua ansiedade palpável, enquanto Nadezhda Vassilievna mantinha uma calma absoluta, a sua postura emanando uma dignidade inabalável. Não viemos de mãos vazias, começou ela com uma segurança que surpreendeu os homens. Temos uma parte da soma e propomos reestruturar o restante da dívida, com um plano de pagamento claro e exequível. Os homens trocaram um olhar avaliando a situação e um deles perguntou, com um leve tom de desprezo na voz: "E por que deveríamos fazer-vos este favor, especialmente depois do que aconteceu?" Nadezhda Vassilievna fez uma breve pausa, os seus olhos fixos nos deles, e respondeu com uma franqueza pragmática e incontestável: "Porque, caso contrário, não obterão absolutamente nada." Esta segurança na sua voz, a lógica implacável do seu argumento, fê-los refletir profundamente. Após uma breve e tensa discussão entre si, o chefe deles declarou, com uma nota de relutância na sua voz: "Muito bem, tem 3 meses. Se a dívida não for saldada até lá, não terão mais nada. O apartamento será nosso." Aqueles 3 meses foram o período mais difícil das suas vidas, um verdadeiro teste à sua resiliência. Alexei trabalhava sem descanso, agarrando a mais ínfima oportunidade de ganhar dinheiro, de reaver a sua dignidade. Ele chegava tarde a casa, exausto, mas cada noite a sua mãe esperava-o com um jantar quente, preparado com carinho, e palavras de conforto que reanimavam o seu espírito, lembrando-o do propósito da sua luta. Nadezhda Vassilievna, por sua vez, não ficava inativa. Ela contactou parentes, o seu velho amigo Ivan Petrovich, e até mesmo pessoas que não via há muito tempo, mobilizando uma rede de apoio que ela havia construído ao longo da vida. Alguns ofereceram uma pequena ajuda financeira, um gesto de solidariedade. Outros encontraram trabalhos adicionais para Alexei, abrindo novas portas. Ela também vendeu uma parte dos objetos que já não tinham grande valor sentimental para ela, compreendendo que o mais importante era preservar um teto sobre as suas cabeças, a segurança da família. A tensão aumentava a cada dia, mas Alexei não baixava os braços, inspirado pela força inabalável e pela determinação da sua mãe. Nos momentos de desespero e de dúvida, ele recordava-se das suas palavras, um mantra de esperança: "Não está sozinho, vamos superar isto." Isso ajudava-o a levantar-se, a encontrar a força para continuar a lutar. Finalmente, o dia do último pagamento chegou. Alexei estava nervoso, a sua ansiedade visível nos seus gestos, mas esforçava-se para esconder, para não preocupar a mãe. Nadezhda Vassilievna, pelo contrário, parecia calma, embora o seu coração batesse descontroladamente de ansiedade, um sinal da tensão interna que sentia. Eles entraram no escritório dos credores com a última soma, o montante final que selaria o seu destino. Alexei entregou o dinheiro e, após uma breve verificação meticulosa, os credores assinaram os documentos que atestavam o reembolso completo da dívida. Naquele instante, ele sentiu um alívio imenso, um peso de montanhas a ser retirado dos seus ombros, uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. Ao sair do escritório, Alexei parou, olhou para sua mãe e disse, a voz embargada pela emoção e pela gratidão profunda: "Tu salvaste-me, mãe, não apenas financeiramente. Tu ensinaste-me a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido, quando a esperança se esvai." Nadezhda Vassilievna sorriu, os seus olhos marejados de orgulho e amor, e apertando o filho nos seus braços, respondeu: "E tu salvaste-me, Alexei. Tu deste-me uma razão para viver e para lutar, para ter um propósito."
A história de Nadezhda Vassilievna e do seu filho Alexei transcende a mera narrativa de uma crise familiar. Ela revela uma verdade profunda e pragmática, mesmo nos momentos mais sombrios da vida, quando tudo parece desmoronar sem uma saída possível, a essência está em não baixar os braços, em não ceder ao desespero. É precisamente nessas conjunturas que o apoio incondicional e ativo dos entes queridos se pode transformar na boia de salvação que nos mantém à tona, que nos impede de afundar. A verdadeira força de uma família não reside apenas nos sacrifícios individuais que cada um faz, mas na vontade férrea e recíproca de se entreajudar, de lutar lado a lado. A confiança e a atenção mútuas, cultivadas e renovadas, são os pilares que permitem superar os maiores obstáculos, aqueles que sozinhos pareceriam intransponíveis. Alexei compreendeu, de forma visceral, que o verdadeiro alicerce da vida não é o dinheiro, nem o estatuto social, nem as conquistas materiais, mas sim o amor inabalável e o apoio constante daqueles que sempre estiveram lá, na alegria e na tristeza, nos sucessos e nas quedas. Esta história serve como um lembrete poderoso de que a família não é um lugar onde se exige ou se prova algo, mas um refúgio seguro onde se encontra compreensão, calor humano e aceitação incondicional. Por vezes, os filhos podem de facto afastar-se dos seus pais, seja pelas pressões da vida, por mal-entendidos ou por orgulho. Contudo, o verdadeiro vínculo familiar nunca se perde completamente, desde que exista o desejo genuíno de se escutar, de se compreender e de se apoiar mutuamente. É fundamental que os pais, especialmente na idade madura, se recordem que a sua força reside na sabedoria e na experiência que podem transmitir, um legado inestimável. E é igualmente crucial que os filhos se lembrem que os seus pais não são um fardo, mas sim aqueles que estarão sempre prontos para os ajudar, para lhes estender a mão, se lhes for dada a oportunidade de o fazer, se forem incluídos e valorizados. A família não é composta por pessoas perfeitas, mas sim por pessoas imperfeitas, prontas a lutar umas pelas outras em todas as circunstâncias, a serem o porto seguro umas das outras. A história de Nadezhda e Alexei é um testemunho vivo de que o amor, a confiança e o apoio são forças mais poderosas do que todas as adversidades da vida. Porque a verdadeira força de uma família reside na sua unidade, na sua capacidade de se manter coesa face aos desafios. E enquanto tivermos alguém que acredita em nós, que nos oferece o seu suporte incondicional, teremos sempre uma chance de recomeçar, por mais difícil que o caminho possa parecer, por mais escura que a noite se apresente.